Você que é uma mulher ambiciosa, ou uma profissional muito competente e está tentando aquela vaga de liderança, só que nunca consegue. Será que tem alguém te sabotando? Talvez sim, ou talvez essa pessoa possa ter o seu próprio CPF. Já pensou nisso? Pois é, algumas mulheres caem nessa armadilha, que elas acabam se auto-sabotando sem nem perceber. E eu vou contar para você o motivo. Vou revelar aqui e vou revelar usando uns slides que é para você anotar, caso você goste. Liderar a própria vida é como tudo começa. A gente vai se tornar uma boa líder, uma excelente líder no ambiente profissional, se a gente também é uma ótima líder na nossa vida, no nosso lado pessoal, na nossa casa. Aqui é muito importante você perceber uma coisa: a liderança é algo aprendido, mas também é algo que vem de dentro. Quando eu falo que vem de dentro, porque aqui a gente tem que ter um autoconhecimento muito grande, um autoconhecimento de você saber o que você quer, saber o que você não quer, e também ter consciência de outras coisas, que são: quais são meus valores, qual é o meu propósito, ou meus propósitos, dependendo da área da vida que for, e quais prioridades que eu tenho que são inegociáveis. Isso tudo dá origem à sua sensação, sua percepção de realização ou de frustração em alguma área da sua vida. O que gera e o que drena a sua energia? É uma pergunta que eu quero fazer para você agora. Você já parou, já percebeu quais são as coisas, são gatilhos, né, para você se sentir frustrado, para você se sentir energizada? Isso tudo são coisas que você deve prestar atenção e até anotar no seu dia a dia, porque isso vai começar a te guiar sobre o que você aceita, o que você não aceita, o que é negociável, o que é inegociável para você. Não é egoísmo isso é autoconhecimento. Isso vai gerar critérios que regem as suas decisões. A partir do momento que você tiver isso bem claro, e de preferência hierarquizado, você vai começar a tomar decisões melhores para você mesma. Uma vez que você faça isso na sua vida, obviamente você vai levar essa técnica, esse conhecimento também para a sua vida profissional. Mas comece antes no seu lado pessoal. Você já faz isso? Sempre que você sente algum desconforto, muito provavelmente algum princípio seu foi violado. Isso pode ser nas relações, muito certo que seja nas relações. A partir daí, você vai precisar definir muito bem como é que você vai estabelecer limites. Você tem facilidade ou dificuldade de falar não? Talvez você tenha dificuldade porque quer agradar, quer ser aceita, quer se sentir pertencendo a um determinado grupo, ou porque você mesma não recebe muito bem um não, ou porque você não tem clareza sobre o que é aceitável ou não aceitável do seu ponto de vista. Você mesmo tem clareza que a pessoa está invadindo um espaço que é seu, e você precisa ser muito estratégica com seu tempo e com a sua energia, porque são coisas que você não recupera facilmente. O tempo você nem recupera mesmo. A energia, você, na hora que você está colocando energia para ajudar uma outra pessoa, mas muitas mulheres, elas não querem só ajudar, elas querem muitas vezes fazer pelo outro. Na hora que fazem pelo outro, não tem ninguém fazendo por elas o que elas querem conquistar, o que elas sonham, o que elas querem realizar na vida. Então elas vão ficando para trás muitas das vezes, enquanto a vida das outras pessoas vai alçar voo. E depois aí chega a frustração que eu estava falando lá
inspirado ali no outro slide, né, no anterior. Então, aqui você começa a perceber qual a importância de você proteger o seu espaço, até a sua saúde mental, o seu bem-estar também, porque você precisa estar 100% para você poder levar a sua vida adiante dentro do caminho que você escolher para você. A única pessoa realmente responsável por isso é você. Nossos pais têm uma influência grande e têm uma responsabilidade grande até os nossos 18 anos. Depois disso, está contigo. E você vai deixar isso terceirizado para outra pessoa, enquanto você fica pegando os compromissos de outras pessoas, as responsabilidades de outras pessoas para fazer por elas. Tem muita coisa trocada aí. Então, se a sua vida está assim, está na hora de dar uma organizada nessa bagunça. Lembre-se, o não é para ser desconfortável, porque na hora que você segue alguns critérios e você tem clareza de que aquele não precisa ser dado, aqui é meu espaço, aqui eu sou responsável, mas isso aqui é seu. Eu não vou fazer por você, eu posso até te ajudar, mas você tem a responsabilidade, você vai fazer, então toma que é teu. É começar a ter esse tipo de atitude no seu dia a dia, nas suas relações. E muita mulher tem dificuldade disso. Só que estou aqui para te libertar. Não tenha dificuldade. Até porque tem uma coisa: qualquer não bem dado e bem pensado significa um sim que é bem definido e que as pessoas vão começar a ver que o seu sim tem valor. Porque para sustentar esse seu sim, você deu 100 nãos. E isso é uma coisa que é muito respeitada, muito admirada. E vai ser respeitada e admirada, tanto no seu ambiente pessoal quanto no profissional. Quem quer ser líder tem que saber dar um não bem motivado, para depois poder dar um sim bem respaldado também. Gestão de tempo e de energia para a sua vida. Trate o seu tempo pessoal com a mesma seriedade que você trata a sua vida profissional. Então, agende, coloque numa agenda, né? Seja qual for, seja digital, seja old school, mas anote e coloque na agenda, faça o seu horário. Esse horário aqui é do meu trabalho, ótimo. Mas busque não ficar fazendo, extrapolando muito o horário do seu trabalho. E encaixe ali também os grandes blocos de coisas que você quer fazer, porque é muito importante para você da sua vida pessoal. Uma vez que os grandes blocos estão armados, comece a encaixar nessa sua agenda as coisas menores, que seriam muito bom de você fazer também, e o que não tiver aí, você vai ter que falar ou não. Você pode me ajudar com isso? Puxa, olha, agora é hora da minha ginástica, agora eu não posso. Sabe, tem gente também que fala que vai fazer só porque está querendo dar uma boicotada na ginástica. Não seja dessas pessoas, porque para você ter a cabeça funcionando bem, o seu corpo funcionando bem, um bem-estar também, saúde mental, tudo isso você precisa ter atividade física. Então, não entre nessa, não fique pegando obrigação de outra pessoa para colocar na sua vida só porque você não quer fazer a ginástica ou a atividade física. Isso tudo é autossabotagem. Presta muita atenção. Podem ter outros motivos também, se bem que esse da ginástica, ele é muito comum, vamos combinar. Desresponsabilização do alheio, era o que eu vinha falando aqui. Liberte-se do fardo que é invisível, porque muitas mulheres, elas querem fazer pelo outro. O fazer pelo outro tem algo de muito negativo que muitas delas não percebem. Cada um tem alguns problemas porque esses problemas surgiram a partir de decisões que essas pessoas tomaram. E essas pessoas têm que arcar com esses problemas. Claro que eu estou falando de adultos aqui. Tem que arcar com esses problemas, tem que resolver por conta própria.
Não é porque é seu filho, seu marido, o primo, o sobrinho, que você, o colega de trabalho, que você vai resolver por ele. Porque isso de você tomar uma decisão e essa decisão, porventura, gerar algum problema, você precisa lidar com isso por 2 motivos. Primeiro, que cada um tem jeitos diferentes de resolver os problemas e cada um precisa desenvolver por si só a sua maneira de resolver. E a gente precisa respeitar isso. No momento em que a pessoa desenvolve por si só a sua forma de resolver um problema, ela também vai perceber se deu certo, se não deu certo. É tudo aprendizado. Se você toma a atitude de tomar a frente de um assunto que nem é seu, só porque você acha que vai fazer melhor, ou que você vai aliviar aquela pessoa que ela estava meio tristonha, coisa assim, você está fazendo um desserviço para você. Você está colocando seu tempo e energia em algo que não tem a ver contigo, nem com seus objetivos e nem com seus sonhos. Você não está deixando de realizar um passo para atingir os seus sonhos, para resolver a vida de outra pessoa, e talvez a pessoa, certamente a pessoa nem vai te agradecer e nem vai ficar feliz com a solução que você deu. Primeiro, que talvez ela quisesse ou fizesse de uma outra forma, ou ela não aprendeu, ela não sabe a dificuldade daquilo. E ela, cada vez mais que ela deixa de aprender como tomar decisões e como resolver os problemas, as enrascadas em que ela se mete, mais a vida dela também se atrasa. Então, na verdade, você está com uma boa ação que acaba sendo um verdadeiro desserviço para os 2 envolvidos, sendo que um deles é você. Não estamos falando aqui de egoísmo. Nós estamos falando aqui de estratégia e de inteligência emocional. Priorização e delegação. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Existem algumas ferramentas essenciais para você continuar sendo uma pessoa leve, e aqui eu estou falando na vida profissional também, e gerar impacto. A cada coisa que acontece, que surge, a cada problema que surge, vamos colocar que é um problema. Pense primeiro, isso depende apenas da minha decisão ou ação para acontecer? Existem várias situações do tipo, vai ter um churrasco no final de semana. Depende só de mim ir ao supermercado ou ir ao açougue para escolher as carnes e comprar tudo, ou alguma outra pessoa pode tomar frente disso. Ou esse churrasco pode ser adiado. Qual o impacto se eu não fizer isso agora? É outra pergunta que você deve fazer. Porque muitas vezes a gente começa a se apressar muito para resolver alguma coisa, só que a gente está se antecipando de uma forma desnecessária. Às vezes até as decisões depois mudam e você ficou lá, o seu tempo foi tomado, a sua energia foi gasta, você se estressou à toa e as coisas mudaram. Quem mais pode fazer isso e com qual qualidade? Então, por exemplo, caso da carne. Eu não vou ter tempo de ir ao açougue, mas eu posso pedir para o meu filho ou para minha filha ir lá e comprar carne para mim. Mas eu vou delegar isso para quem? Eu acho que para o meu filho, porque ele é mais chegado nisso de uma carne boa e tudo, e tem olho para isso. Se eu deixar para minha filha, eu acho que vai vir algumas coisas algumas carnes meio esquisitas por aí. Vou deixar para ele, vou falar com ele. Isso me aproxima dos meus objetivos e valores de vida? Isso eu já não estou falando de churrasco, mas é outra pergunta que você deve fazer para saber se você entra em determinado assunto para resolver determinado problema ou não. Ele tem a ver com seus objetivos e valores de vida ou não tem? Isso aí começa a te mostrar o quanto você também pode estar invadindo a vida de outras pessoas, porque essas coisas são de mão dupla. Assim como você não gosta que invadam a sua vida, ou como isso pode te prejudicar, você também, quando começa a querer resolver a coisa pelos outros,
você também está tomando esse tipo de postura na vida das outras pessoas. Então, sempre se pergunte antes de se meter em algum assunto que não necessariamente tem a ver diretamente contigo. Priorização inteligente. O que que isso significa? Significa que você vai começar, começou naquela última pergunta que eu fiz, mas aqui tem mais perguntas. Você tem que dizer sim para o que for prioritário, considerando a sua vida, considerando o que você quer alcançar, considerando o que é importante de fato para você. Delegar é capacitar o outro, otimizar recursos. Então, na hora que o seu filho não pode, e aí você fala, não, tudo bem, vai a minha filha. Aí você vai fazer uma listinha com os nomes corretos das carnes e dar algum tipo de instrução para ela, para não ver aquela carne tão esquisita assim. Mas é muito importante que você confie, confia nela, que vai chegar uma hora, ela tendo essa oportunidade uma vez ou outra, que ela vai se sentir mais capacitada para poder realizar essas compras para um churrasco. Você vai estar mais preparado para também delegar quando você tiver uma equipe, quando você for líder. Então, você vai estar sempre olhando quais são os seus recursos, não só materiais, mas também pessoais, e quais precisam ser desenvolvidos, e você vai começar a confiar e apostar nessas pessoas. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho mais sobre isso. Libere o seu tempo e a sua energia para atividade de maior valor estratégico. Isso aqui vai ser importante, principalmente quando você conseguir aquela vaga que você está querendo no seu ambiente de trabalho. Delegar é poder, capacitando outros e libertando, que na verdade é liberando você. Seja clara e específica sempre que você for delegar para alguém. Então, você tem que falar o que que a pessoa deve fazer, por quê, quer dizer, ela tem que ter essa visão de resultado, como ela deve fazer e, se for necessário, você diz quando aquilo tem que estar pronto ou quando aquele relatório tem que estar na sua mesa. Então, sempre tem essas perguntas: o que, por quê, como e quando. Sempre responda isso quando você estiver delegando para alguém. Confie e capacite a pessoa, mas dê autonomia e não microgerencie. Então, quer dizer, a sua filha foi ao supermercado, você não vai ficar lá, ela, filha, alguém faz isso, gente? Mas me veio à cabeça. Filha, coloca aí sua câmera, que eu quero ver qual é a carne que está melhor aí para te falar, qual que é para pegar. Ah, pega aquela ali. E aí a filha no supermercado pagando o maior mico, filmando as carnes para saber o que, que a mãe está falando que dela deve levar ou não. Isso é um exagero, muito exagerado, mas tem gente que é tão controladora que vai ficar querendo estar presente em tudo, escolhendo tudo. E isso atrapalha tanto a pessoa que precisaria aprender a fazer aquilo direito, quanto ela mesma, que em vez de estar fazendo o que ela devia estar fazendo, ela está ocupando tempo, né, e energia para conseguir guiar aquela pessoa tão de pertinho, porque se é para fazer isso, o melhor seria que ela fosse ao supermercado comprar. Apoie e compartilhe a responsabilidade. Acompanhe o que está sendo feito, mas não delargue, é delegue, não é delargue. Não larga na mão da pessoa. Fica acompanhando até você perceber que a pessoa se capacitou para aquilo e não precisa mais um acompanhamento mais próximo. Comece pequeno e aceite que não será perfeito da primeira vez. O comece pequeno é o seguinte: alguma coisa que você sempre fez, na hora que você começa a delegar aos poucos para uma pessoa só, não delarga, orienta a pessoa, responde todas aquelas perguntinhas: o que, por quê, como, quando, perceba o resultado que ela atingiu, chama para conversar, fala: olha, gostei muito da iniciativa, você foi lá, trouxe o que eu queria,
E eu gostaria que da próxima vez, isso e aquilo. Então, você vai orientando e cada vez mais a pessoa vai fazer de uma forma que mais te agrade. Nunca vai ser igual você. Tira isso da cabeça, assim como você nunca vai fazer as coisas conforme uma outra pessoa. Mas talvez seja de uma forma suficiente para que você consiga se liberar sua cabeça, essa carga mental aí de ficar preocupada com 5.000 coisas, e libere seu tempo e sua energia para o que realmente interessa. Foco no que depende de você. Essa é uma outra estratégia, no seu círculo de influência. Então, pare de gastar energia com o que está fora do seu controle. O círculo de influência, que é o que está no seu controle, não tem a ver com o círculo de preocupação, que às vezes a gente está com a cabeça cheia, se preocupando com coisas que não estão na nossa alçada. Por exemplo, o filho saiu à noite e foi para uma festa com os amigos. Muita mãe, eu tenho conhecidas que são assim, muita mãe fica acordada até 2, 3 horas da manhã, até o filho chegar em casa. Mas o filho está o quê? Está se divertindo, não está muito preocupado com o horário. E aí você ficou naquela preocupação, dormiu mal, e isso vai gastar toda a energia que você teria para trabalhar melhor no dia seguinte, para ir malhar, daí você deixa de malhar com a desculpa de que eu fiquei acordada até tarde com o meu filho. Olha, de novo, matando malhação, e eu acho que eu estou pegando o seu jeito. O que que a leveza traz? O que que gera leveza, na verdade? Ter uma mente clara, focada no que é essencialmente seu, parar de ficar querendo resolver a vida do outro e onde você pode gerar maior valor. Então, a mãe ali, acordada a madrugada inteira, como é que ela podia gerar maior valor? Porque ali não vai adiantar. E quando o filho chegar, se ainda for mais tarde do que ela gostaria, ainda vai gerar uma bela de uma bronca. O que você fizer em casa vai ser toda uma experiência para você fazer ainda melhor no trabalho. Sua vida, sua liderança, o legado que você constrói. Lá no começo eu te falei, talvez o seu CPF, você mesmo, esteja te boicotando para conseguir aquela vaga. E por quê? Porque você está se sobrecarregando tanto com tarefas desnecessárias, porque são responsabilidade de outras pessoas na sua casa, que você sabe que se você conseguir aquela vaga de líder no trabalho, talvez você não tenha tempo, não tenha energia, ou vá se sobrecarregar ainda mais, você não vai dar conta se você conseguir aquela vaga no trabalho. Então, o que que o cérebro faz? O cérebro simplesmente falando assim: isso aí vai dar ruim. E aí, na hora que você tem oportunidade de conseguir aquela vaga, alguma coisa acontece e você não consegue. Mas essa coisa que acontece, começa a observar, pode ser alguma coisa que tenha a ver com você e que você se auto-sabotou sem perceber. Vamos parar de fazer pelo outro e também colocar a culpa no outro e arrumar cada coisa na sua caixinha para a gente também assumir as nossas culpas e as nossas limitações. Então, o que que eu trago aqui para você? Priorize você, sem medo de ser egoísta, porque se você não priorizar, os outros não vão priorizar e nem por isso você acha que eles são egoístas. Estabeleça limites dentro daqueles critérios que a gente vinha conversando desde o primeiro slide, que você vai estabelecer limites para você não se sentir desconfortável, para você não sentir o seu espaço invadido, limites para você não ficar com essa energia exaurida. Então, estabeleça limites, capacite as pessoas e delegue o quanto você puder para ficar com você, nas suas mãos, o que for mais estratégico, o que for mais fundamental para você atingir os seus sonhos também. E assuma a liderança da sua própria existência. A liderança profissional
é uma consequência natural disso. Então, se você tiver uma postura de líder na sua vida, construir todo esse aprendizado de como delegar, de como estabelecer limites, você certamente vai ser uma líder no seu ambiente de trabalho fenomenal. Mas enquanto isso, enquanto você não se sentir preparada, enquanto você estiver com seu tempo sobrecarregado, você vai estar se sabotando. Faz isso não. Não faz isso não, porque cada vez que você faz isso, você vai estar fechando o acesso do mundo a você, à sua competência e aos seus talentos e aos seus valores. Então, eu te aguardo aqui também no próximo domingo, às 10 horas da manhã, para a gente conversar um pouco mais sobre liderança feminina. Eu sou Letícia Belli, estrategista de carreira há mais de 15 anos e tenho muito prazer de reservar esse horário para estar contigo todas as semanas. Tchau, até mais.